Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ateísmo em PT, todas as coisas do ateísmo em português de Portugal, comigo, Ricardo Silvestre. Vamos arrancar hoje o nosso programa com notícias na nossa secção Focus e depois uma secção nova, a secção da opinião, particularmente sobre o que se está a passar com a Igreja Ortodoxa Russa e com Vladimir Putin e a Rússia no geral, e depois as nossas despedidas com o Carpe Diem. Mas para já então vamos às notícias em Focus. Ora, cá estou eu então, e para a secção de notícias vamos dar o nosso focus em algumas dos desenvolvimentos à volta do mundo e neste caso vamos começar no Irão. Vamos começar no Irão porque uma imagem e um vídeo tornou-se viral de uma mulher iraniana que, numa manifestação contra o regime, ela tirou o hijab, inclusive utilizou-o para, acenando, fazer assim um protesto contra a obrigatoriedade no Irão das mulheres usarem o véu. Isto aconteceu numa das recentes manifestações contra o regime, que inclusive acabou dramaticamente com 22 mortes e 500 pessoas presas. Aliás, esta mulher foi presa por testemunhos locais porque tirar o hijab em público no Irão dá pena de prisão e inclusive pode dar condenação à morte. É verdade que eles flexibilizaram um pouco a lei, agora pode ser se o véu não estiver bem colocado, a mulher não é presa, mas vai para aulas de correção islâmica. De qualquer maneira, esta mulher muito corajosa a mostrar que queria emancipar-se, neste caso, desta opressão religiosa e de dizer que esta imagem foi captada e foi divulgada, foi tornada viral numa conta do Twitter que é o My Stealthy Freedom, @Mazipuyan, com dois Os, e esta conta é gerida pela jornalista iraniana e ativista dos direitos das mulheres, que é Mazi Halinejad, portanto vocês podem a seguir nesta conta do Twitter, e nós, claro, estamos com as mulheres iranianas e em todo o mundo nesta luta por emanciparem-se e por se libertarem destes julgos religiosos ou de outros quaisquer. Tudo isto é muito melhor, por exemplo, do que alguém que se diz defensor das mulheres, mas que na verdade só promove, neste caso, o retrocesso civilizacional, como é o caso da Linda Sarsour nos Estados Unidos, que orgulhosamente diz que eu uso o meu hijab como gesto de autonomia, de independência e de liberdade. Para ela pode ser, mas como vimos neste exemplo do Irão, há muitas mulheres que o usam porque são obrigadas e não o querem usar. Portanto, neste caso, novamente, estamos com as mulheres iranianas e com todas as mulheres que se queiram emancipar deste estilo de opressão. Vamos agora mudar para a Índia, onde a World Atheist Conference organizou, portanto, a sua conferência nesse país, o que é muito positivo, uma vez que a Índia, enfim, não há assim tanto desenvolvimento do ateísmo, portanto isso é muito positivo, e aliás teve como co-organizadores, como podem ver aqui, um movimento ateísta fundado pelo portanto um grande revolucionário social que foi o Pyariri Razamanzi, com neste caso também o David Kazam Tamil Nadu, o Centro de Ateísta de Vijayawada e também o Fórum Racionalista. Portanto, boas notícias neste caso, o ateísmo a chegar à Índia e a ter lá, inclusive, uma conferência. Vamos agora vir aqui para mais perto, vamos aqui para Portugal, e eu vou apresentar o André C. Então é assim, o André C é alguém muito ativista na área do ateísmo, inclusive é um dos sócios fundadores da Associação Ateísta Portuguesa. Eu não vou dizer quem ele é, porque exatamente ele pediu-me para não o fazer, portanto ele quer ser conhecido por André C. Por questões profissionais, neste momento, ele não quer estar envolvido nisto a corpo inteiro, e eu respeito, só que o André, ele enviou-me esta notícia e disse assim: olha, isto era muito interessante e eu gostava que dissesses a minha opinião. E neste caso, então, temos aqui o André C. a dar a sua opinião. Porquê? Porque saiu uma notícia, e eu tenho aqui, neste caso, Jornal de Notícias, que diz que duplicaram os pedidos de nulidade matrimonial apresentados nos tribunais eclesiásticos portugueses, desde que há 2 anos o Papa Francisco anunciou a criação de uma via verde para os pedidos de nulidade de matrimónio. Agora, alguns números. Os números exatos andam entre os 14 tribunais portugueses, à volta de, neste caso, em 2016, 200.
mais do dobro efetuados em 2015 e em 2017 já passaram os 250. Portanto, isto são notícias do Jornal de Notícias e o André C. Então pediu-me para eu dizer isto aqui no ar, portanto esta é a interpretação dele do que está a acontecer neste aspecto, e diz o André C. e passa a citar: à custa da intransigência da CAR, temos hoje a Igreja Anglicana e muita hipocrisia no que toca a uma das suas mais sagradas instituições. Depois, diz ele, basta ver o boom de divórcios logo a seguir ao 25 de Abril e a enorme quantidade de gente que viveu em pecado, entre aspas. Depois diz ele, os cidadãos unidos pelo sagrado matrimónio não escapam às atuais estatísticas abismais dos divórcios e casamentos falhados, sendo que não podendo ressassar pela Igreja e os futuros divorciados comungar, seriam um provável afastar de gente da ICAR, pelo que se compreende esta aproximação à realidade. Ou então, diz o André, um mero exercício de pragmatismo em oposição à ideologia dos setores mais conservadores. Portanto, fica aqui então o André C. a falar sobre esta questão de que anular-se o casamento católico está cada vez mais aí na berra e inclusive eu também, como vocês sabem, já apresentei no programa anterior, eu também fiz, portanto, neste caso o meu processo de apostasia, portanto eu sei como é que estas coisas são e neste caso a Igreja Católica tem uma parte positiva ao permitir estas coisas dos seus fiéis, ou então daqueles que deixam de ser fiéis. Uma última notícia então, e neste caso uma boa notícia, vamos acabar então com essa, que é o facto que na Islândia foram feitos alguns questionários, eu tenho aqui os números que são muito interessantes, e neste caso metade dos islandeses acreditam, portanto, são religiosos, afirmam-se como religiosos, e mais ainda 40% dos jovens islandeses identificam-se como ateístas, 40%. Dizer que este inquérito também encontrou que 0% de jovens que têm menos de 25 anos na Islândia acreditam que Deus criou o mundo. Neste caso a percentagem é 93,9% e os outros 6,1% eles dizem que não têm opinião e, portanto, 100%. Zero acreditam que Deus criou o mundo. Já agora, mais uns números interessantes, que neste caso este inquérito foi conduzido por uma empresa chamada Máquina. Diz que, e neste caso, a trabalhar para a Associação Humanista e Ética Islandesa, diz que, portanto, 46,4% dos islandeses identificam-se como religiosos, o que é o número mais baixo de sempre na história daquele país. Portanto, boas notícias vindas lá de cima do frio, mas é sempre bom então saber que o ateísmo está a crescer nestes países. Nos países escandinavos cresce mais depressa, mas sempre são bons desenvolvimentos. Muito bem, com isso agora vamos para uma secção de opinião, neste caso em particular sobre a influência da Igreja Ortodoxa Russa e da ação política de Vladimir Putin e do Kremlin. Muito bem, estou de volta então para a secção de opinião, porque houve algo que eu vi que me despertou muita atenção. Num documentário feito sobre, neste caso, um mosteiro chamado Valhalla, Vladimir Putin, e passo a citar, diz que o comunismo está igual a nível ideológico, ou pelo menos muito similar, ao cristianismo. Diz Vladimir Putin, a ideologia comunista é muito parecida com o cristianismo. Liberdade, solidariedade, igualdade, justiça, é tudo o que está, neste caso, no centro das escrituras sagradas. E este, pergunta Vladimir Putin, não é este o código de construção do comunismo? Assim, como vocês podem imaginar, isto é não só muito interessante de analisar, mas é particularmente muito perigoso. Porque, se por um lado o Putin faz então uma nova aproximação de um comunismo mais moderno, mais recente à Igreja Ortodoxa, por outro lado, ele também tenta promover desta forma uma unidade na Rússia e nos russos, que é política, espiritual e cultural. Só para vocês verem, houve um reporte que foi feito, e é verdade que alguns de vocês que estão a ver isto podem no criticar imediatamente, portanto isto foi feito, neste caso, na Casa dos Representantes dos Estados Unidos da América, mas tem algumas observações que são muito importantes e gostava de partilhar com vocês. Por exemplo, e portanto isto são fatos, não são coisas inventadas, o antigo editor do jornal do Patriarcado de Moscovo
escreveu que a Igreja tornou-se um instrumento para a Rússia estender e legitimizar os interesses do Kremlin. Outro exemplo, por exemplo, numa carta neste caso, aquele que é o patriarca da Igreja Ortodoxa, que é Kirill, ele escreveu, neste caso, para o ministro dos Negócios Estrangeiros, que é Sergei Lavrov, e, passo a citar, durante o seu serviço como ministro dos Negócios Estrangeiros, a cooperação entre a Rússia e a Igreja Ortodoxa foi consideravelmente aumentada. Nestes esforços em conjuntos, nós conseguimos contribuir para uma solidificação do mundo russo. De dizer que um historiador, que neste caso Robert Blitt, apresentou num relatório que, neste caso, o governo russo, e passo a citar novamente, tem feito um esforço para recuperar aquele que é o seu papel como uma superpotência global. E para isso recrutou a Igreja como o seu principal instrumento para fazer, neste caso, uma união de linguagem e de informação para o exterior. Dizer que, também novamente, este historiador, que é Blitt, nota que, portanto, o Kremlin começou a utilizar a expressão, além de segurança interna, segurança espiritual. E isto é particularmente interessante porque, se nós virmos o trabalho que a Igreja Ortodoxa Russa tem estado a fazer, principalmente nos vizinhos mais próximos, temos aqui alguns dados que são bastante assustadores. Por exemplo, neste caso, um reporte que é ucraniano, que mostra que na Ucrânia, na Geórgia e na Arménia, a Igreja Ortodoxa começou a ajudar a promover comportamentos anti-LGBT e comportamentos feministas. Começaram a dizer que isso eram manias do Oeste e, portanto, eram manias do resto da Europa e que isso era contra o interesse das populações locais, e realmente esta tentativa de influência foi, portanto, declarada e foi reportada como tal. Inclusive, afirmam que, tanto, por exemplo, nos Estados Unidos como a Europa, têm, e passo a citar, uma saúde moral decadente, que é a linguagem típica extrema religiosa. De dizer que, além deste estilo de influência, há muito dinheiro a entrar pelo Kremlin para a Igreja Ortodoxa, que exatamente localmente, como por exemplo é o caso na Bulgária, na Roménia, eles começaram a pagar a padres locais para passar novamente este estilo de mensagem pró-Kremlin, pró-Igreja Ortodoxa Russa e anti-europeia, anti-NATO, anti-União Europeia, anti-países europeus, anti-políticas de países europeus. Portanto, isto é tudo muito assustador, como vocês podem imaginar, esta união entre o Kremlin e a Igreja Ortodoxa. Enfim, não é novidade nenhuma, mas está cada vez mais forte, porque dá realmente a sensação que Putin está a utilizar a Igreja Ortodoxa para ter mais um braço de ação sobre o mundo, e neste caso sobre aqueles países mais satélites que têm uma ligação, neste caso, ao cristianismo ortodoxo, mas também a outro nível, porque toda a gente sabe o que é que o Kremlin tem feito ultimamente, por exemplo, em eleições presidenciais ou eleições legislativas ou em referendos muito importantes. A lista de países começa a ser cada vez maior. Eu tenho aqui, por exemplo, a Ucrânia, a França, o México, os Estados Unidos, a Áustria, a Alemanha, o Reino Unido com o Brexit, a Colômbia, o Equador, a Coreia do Sul, a Estónia, a Islândia, portanto, onde se notou o traço, portanto, neste caso, da intervenção do Kremlin, seja através de bots, seja através de notícias falsas, seja através da alteração da opinião pública, seja mesmo a alteração dos processos eleitorais. E, portanto, é um alerta. Mas, e esta parte aqui é muito importante, isto não há, nada disto é novo, e inclusive um dos nossos grandes heróis, Christopher Hitchens, já avisava sobre isto, já há algum tempo que andava a falar, e por exemplo até aqui neste vídeo ele refere isso novamente, e eu vou passar o vídeo agora. The idea of the pessimistic Russian soul, readily enough, given their history. I think the reason I'd want to resist it is because it makes something like the current Putin regime seem like the best they can do. Well, that's plainly not the case. I mean, a country in far worse straits materially than Russia could do a great deal better than a regime of personal power.
in which, for some reason, there seems to be a law that says it must be true, but anyone who criticizes the regime goes missing or is mutilated for science and some form or another, in which there's what I consider to be a very dangerous alliance between Russian nationalism and chauvinism, revived under various pretexts of humiliation that I think are very dubious, and a very dogmatic reactionary Russian Orthodox Church, which has now become the clerical garb in which in all public ceremonies Putinism is draped. Very reminiscent, in fact, of pre-1917 Tsarism. And for that reason, to be deplored as a terrible outcome for the Russian people and for people who live within Russia's borders, who are non-Russian, but also for Russian neighbors, because this expresses a clear nostalgia for days of Russian glory and domination. Portanto, como vocês podem ver, Christopher a fazer exatamente este alerta entre a união de Putin e da Igreja Ortodoxa sobre a bandeira de recuperar o prestígio de uma Rússia que enfim, que está ferida, que está descrente dela própria. E claro, que saudades que nós temos de Christopher Hitchens. Muito bem, acabada então esta parte da opinião, vamos agora para as despedidas. Muito bem, estou de volta então para as despedidas. Dizer que podem sempre entrar em contacto através ou da conta no YouTube do Ateísmo em PT ou então na página Facebook do Portal Ateu. Dizer, portanto, que neste momento já temos o André C connosco, portanto, vocês digam alguma coisa, algum comentário, alguma sugestão, alguma notícia que vocês viram e gostavam que passássemos aqui. Portanto, estão as vias em aberto e para a semana volto com outro programa no domingo e até lá, Carpe Diem, esta é a nossa vida e termina a cada minuto que passa.